Olá, tudo bem, galera? Estamos nessa jornada de aulas online e eu quero falar com vocês sobre as funções básicas dos armazéns, tá bom? Lembrando que o armazém são os locais para que nós possamos guardar os nossos estoques, né? Que é uma peça fundamental e predominante para a nossa gestão com relação a materiais, né? Lembrando que logística ela trabalha também nessa ideia de gestão de materiais. Então, passando para os próximos slides, o que na verdade faz parte do processo de armazenagem? Primeiro, recebimento, né? Recebimento é a primeira etapa da armazenagem, né? Vamos pensar no armazém, então chegam os caminhões lá e recebem esses materiais. Mas como eles vão receber? Né? A primeira ideia do recebimento é fazer a conferência das notas fiscais e a inspeção da qualidade e quantidade. Como assim? Existem documentos que chamamos de notas fiscais que estão relacionados ao pedido. Por exemplo, quem pediu, quantidade de pedido, data, quais são os documentos e as taxas que foram colocados ali. Tudo está relacionado às notas fiscais. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre essa ideia de notas fiscais, a estrutura da nota fiscal de recebimento. E aí, quando nós recebemos, nós verificamos isso de forma documental e depois nós vamos definir a qualidade desses produtos, né? Vamos pensar em um aspecto de frutas, né, ou materiais perecíveis. Então, vou verificar se aqueles materiais têm perdas, se está de acordo com o pedido e assim por diante. Logo depois que você verificou isso na entrada da checagem do produto, nós temos a conferência. O que é conferência? A palavra conferência vem da história de contar, né? Exatamente estar de acordo com o que nós pedimos. Qualidade, quantidade, especificações do que realmente eu pedi. Por exemplo, pode ser que talvez na maneira que você pediu, né, o processo de pedido para a recebimento ou até mesmo do armazenamento, você somente está armazenando produtos de outra pessoa, terceirizando esse processo, como já falamos anteriormente, você precisa saber quanto, porque depois vai ter que sair esse produto e ter que bater esses dados. Então, se eu não conferir de forma adequada, eu posso me perder no processo, tá bom? Me perder no processo. Temos o endereçamento. O que é endereçamento, professor? O endereçamento vem da palavra endereçar, ou endereço, ou colocar local para poder depois eu achar. Então, depois que eu fiz o recebimento, verifiquei a nota fiscal, verifiquei a qualidade, fiz a conferência, chegou de acordo com o pedido, ou armazenei da forma adequada, de acordo com o pedido solicitado, eu vou colocar o endereçamento. Por que nós devemos ter um endereçamento? Simples, porque depois eu preciso localizar esse produto. Localizando esse produto, para poder localizar, eu preciso de endereço, né? Vamos pensar você pede um Uber aplicativo, né? Um carro por aplicativo. Você precisa colocar exatamente o seu endereço para que o carro possa achar a sua localização. Da mesma maneira, o endereçamento ele faz parte do processo de localização do produto, para que depois você possa fazer ou a movimentação ou a retirada desse produto, tá bom? Então, o endereçamento pode ser feito de várias maneiras: alfanumérica, numérica, codificação, por definição. Nós vamos falar assim lá para frente sobre esse tipo de endereçamento. A outra coisa é chamada estocagem. O que é estocagem? É exatamente a forma física dos materiais de forma organizada. Lembrando que há uma diferença entre armazenamento e estocagem. Armazenamento é o local físico
onde se guarda os estoques, né? Estoques está relacionado diretamente ao produto, à quantidade de produto. Isso nós podemos dizer que existe vários estoques, às vezes pode ter vários estoques num próprio armazém. Então, a estocagem é exatamente guardar de materiais de forma organizada. E tem muito a ver também com o acondicionamento adequado, ou seja, certos produtos, certos locais e certas movimentações para tipo de produtos e estoques. Por exemplo, se eu tenho materiais de limpeza, não posso misturar na estocagem com perto do material alimentício, arroz, feijão e assim por diante. Então, a forma adequada de organizar isso tem a estocagem. Nós fazemos isso no dia a dia, por exemplo. Você guarda no seu armário materiais de limpeza longe de materiais de alimentos como arroz e feijão na sua casa. Não pode estar junto. Por quê? Porque a forma física de armazenar não é adequada. A quinta coisa da problema e as atividades de estocagem é a separação, que nós chamamos de pinking. É de que forma nós vamos separar e retirar esse pedido. Sabendo de forma de endereçamento e estocagem, existe a maneira de eu retirar esses produtos, que pode ser por zona, pode ser individual e assim por diante. A ideia é saber como esses produtos vão sair, de que forma organizada vão sair e qual é o método que eu vou fazer essa retirada. Lembrando que o armazenamento ele tem um tempo para cada produto, né? E assim por diante. E o último é a expedição. O que é a expedição? É a preparação e saída das mercadorias para o cliente e os setores internos. Podemos sair para produtos ou para produtos para fora, para clientes, ou pode também para a própria fabricação. Lembre que o armazenamento ele não está relacionado somente a guardar produtos acabados, podemos ser também para produtos de matéria-prima de produção. Então, como essas mercadorias vão sair? Né? Eu separei, mas já tem que sair. De que forma vai sair? Então, eu, como um profissional de logística, preciso definir e saber de forma adequada que tipo de saída as mercadorias vão estar sendo executadas. Ok? Eu dou um exemplo do cotidiano dessa ideia de armazenamento. Por exemplo, supermercado, armazém para estocar produtos antes de ir para as prateleiras. Como é que você vai fazer essa entrada, o recebimento, a estocagem, o endereçamento e a separação dos produtos e até a retirada dele? A farmácia, por exemplo, controle rigoroso de medicamentos com validades. Precisa saber, de certa forma, quais são os produtos que vão estar lá ou não. Isso faz parte do processo de controle de armazenagem. Ou uma indústria automotiva, né? Armazenamento de peças e componentes fornecedores. Né? Então, onde estão as peças para fabricação? Qualquer um desses etapas, desses tipos de serviços estão relacionados às atividades que estão relacionadas à armazenagem. Então, como funciona a estrutura da armazenagem? O que, na verdade, são estruturas de armazenagem? Tá bom? A estrutura de armazenagem é um sistema de organização que um armazém pode ter, né? É um ambiente otimizado para facilitar os acessos, né? Então, como nós organizamos um armazém, né? Quais são os sistemas projetados para poder armazenar os produtos, né? E o ambiente adequado para cada produto e estoque. Então, eu preciso saber de forma adequada de como estruturar, ou seja, organizar o armazém a fim de ter todos esses processos, endereçamento, recebimento, pique, separação adequada para poder utilizar no processo. Eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem quais são os tipos, né, de armazenagem, estruturas de armazenagem que nós podemos ter.
Nós temos, por exemplo, estantes leves, né? Esse tipo de estante aí, eu vou ter essa figura para vocês entenderem essa ideia de estantes leves. A estante leves é o estante mais simples que existe. Por exemplo, a biblioteca é um tipo de estante leve. É uma estrutura de armazenagem? Sim. Onde nós organizamos por prateleiras cada tipo de produto, né? Por exemplo, a fila, aquelas filas lá do supermercado, é um tipo de estrutura de estantes leves. Qual é a facilidade? Ela tem um baixo custo de manutenção, uma facilidade de endereçamento e estocagem, mas tem uma desvantagem: elas não suportam produtos muito grandes. Então, todos os produtos são reduzidos de forma de entender o processo de armazenagem de acordo com o produto. Então, as estantes ela tem essa facilidade e essa desvantagem. Elas são indicadas para pequenos negócios, negócios com fluxo muito grande, ou pequenos produtos, né? Como, por exemplo, parafusos, alimentação e assim por diante. São pequenos produtos que com alto nível de rotatividade. Por quê? Porque como ele não ocupa muito espaço e não tem muito espaço para armazenagem, ela precisa ter uma rotatividade maior para poder suportar aquele fluxo. Então ele fica parado por muito tempo e termina perdendo a sua utilidade. Ok? O outro é as portas pallets, né? Que é o mais muito comum, por exemplo, nos e-mixes supermercados, né? Onde nós temos andares e aí suporta é uma mega prateleira, né? Uma prateleira maior ainda, onde agora você não vai ter produtos unitários, mas vai ter lotes desses produtos armazenados por prateleiras, né? E aí nós temos esse porta-pallet. O que é pallet? Pallet é uma estrutura, vamos falar sobre isso lá para frente, de madeira que facilita a remoção desses produtos e colocar mais em cima, mais embaixo, dentro dessas megas prateleiras para armazenar megas produtos, né? O acúmulo de produtos com relação à estocagem. Por exemplo, aqui nós vamos, em vez de ter um arroz, 3 arroz, 4 arroz, 5 arroz numa prateleira comum, né? Prateleira comum. Aqui, porta-pallet, você tem já um acúmulo desses produtos e aí precisa de movimentar não somente um produto em si, mas vários produtos de uma vez só. Então, existe o pallet para movimentar isso e a empilhadeira para poder colocar dentro dessas prateleiras maiores, né? O outro é o chamado drive-in ou drive-thru, tá certo? São linhas horizontais ou verticais. Eu vou depois passar o vídeo, deixar aí, desse tipo de drive-in ou drive-thru, que na verdade são sistemas robotizados ou de trilhas que esses produtos eles circulam dentro de grandes prateleiras de trilhos, onde são ordenados por saídas. Então, o primeiro a entrar e o primeiro a sair vão sendo colocados em prateleiras, eles vão saindo de acordo com essas trilhas, né? Também é feito por megas estruturas de caminho de correia ou de estrutura metálica, como uma imagem está mostrando aí, para movimentar esse processo, né? Isso é utilizado para megas volumes, né? E precisa também de uma velocidade maior de movimentação desses produtos. Então, como a pallet, né, estruturas de pallet, ele ajuda megas volumes também, grandes volumes, mas eles têm uma dificuldade maior de movimentar. Esse aqui, como tem essas correias e existe essa ordem de forma adequada, então você consegue determinar de forma adequada quais são as diretrizes de cada um.
existem as estruturas autoportantes, né? Já são a própria estrutura que define a de armazenagem. Perceba que pela foto você percebe que a estrutura do próprio prédio já é a estrutura armazenada, né? Para megas e grandes armazenagens que se utilizam das estruturas metálicas como fosse a própria estrutura da própria armazém, né? Então, as grandes prateleiras já sustentam as armazéns, né? Essa imagem mostra muito bem com relação a esses produtos, né? E por fim, nós temos o armazenamento aberto, né? Nesse caso aqui, nós não temos uma cobertura, nada dessa natureza. O pátio em si é já o processo de armazenagem, né? Por exemplo, você armazena tijolo, terra, né? Que não ao sol não interfere diretamente na qualidade, né? Estar em céu aberto não interfere na qualidade dos produtos. Por exemplo, um outro armazenagem que nós utilizamos muito, vemos muito, por exemplo, estocagem de carros prontos, né, acabados. Você vai ver eles nos grandes pátios, porque o estar em céu aberto não interfere de forma drástica no seu processo, né? Então, blocos de concreto, madeira. Então, não precisa ter uma estrutura física para armazenamento, ok? Então, existe também a organização interna de armazenagem, ok? Então, ele deve favorecer algumas movimentações. Então, nós dividimos a organização em 4 coisas, tá bom? Que eu já falei. Primeiro, o layout. O que é layout, professor? Layout é a organização de como nós colocamos cada etapa e cada processo e cada material dentro do armazenagem. Nós chamamos de layout. Professor, eu não entendi. Vou dar um exemplo. Quando você está na cozinha, você coloca a estrutura da sua cozinha para que você possa ter uma melhor movimentação dos produtos que você utiliza no dia a dia. Então, geralmente, produtos que você utiliza mais, você bota mais perto de você. Os produtos e materiais que você utiliza menos, você bota mais longe de você. Então, nós chamamos isso de layout. Então, todo armazém precisa ter um layout, ou seja, uma estrutura que favorece esse fluxo, essa movimentação. Você não pode botar um produto no meio de um pátio do armazém, porque isso vai atrapalhar. Existe um cruzamento necessário, uma ordem necessária para que esse produto ou essa estocagem ou qualquer outro tipo de movimentação de material possa ser favorecida. Então tem que saber o tempo desse produto, qual é o ciclo desse produto. Vou dar um exemplo. Se um produto sai mais, uma estocagem, você tem que botar uma facilidade de sair esse produto mais rapidamente. Um produto que tem uma demanda menor, você coloca mais distante, porque a movimentação e a frequência que você vai acessar esse produto é menor. Tá certo? A segunda é o tipo de característica de organização de armazém, é as zonas de estocagem. O que são zonas de estocagem? São áreas de recebimento e guardar e separação de expedição, tá certo? Então, ou seja, vocês vão ter que separar quais são as áreas da estocagem. Olha, essa área aqui vai ser só recebimento, tá lá. Aquela área só onde vai ser guardado. Vai ter uma outra área só para separação e outra só para sair. Não pode estar tudo misturado, porque você vai ter dificuldade de definir as etapas de forma adequada, ok? Terceira forma de organização do armazém é o endereçamento. O que é endereçamento? Já falei. E isso tem que estar no produto, né? Que nós chamamos de código que identifica a localização de cada item. Por exemplo, rua. Ah, professor, tem rua e a estocagem tem. Vamos pensar em umas prateleiras, né? Rua tal, rua 1, 2, 3, 4. Então, cada prateleira. Qual tipo de módulo, qual o nível, está na primeira prateleira, no primeiro andar, qual a posição, está na primeira caixinha. Então, todas essas informações elas têm que estar no endereçamento, né? E às vezes vão por códigos, né? Por exemplo, rua A, prateleira 1, andar 3 e caixinha 4. Então, vai ficar A1, 2,
3. Então você vai saber cada código está relacionado ao endereçamento, tá bom? Então isso é importante você saber. E o terceiro é a tecnologia de apoio. Existem algumas tecnologias que vão ajudar na movimentação. Nós temos o WMS e o código e o Rift, né, que são os códigos de barras, que onde você coloca a máquina, você tem essa ideia de movimentação. Você vai ver isso muito, por exemplo, quando você faz compra na internet, você vai ver essa movimentação, esses códigos, esses QR codes, esse escaneio e faz automaticamente a atualização desses processos. Existem uns equipamentos necessários para a movimentação, tá bom? Esses equipamentos de movimentação de materiais, estocagem, eles são ferramentas que vão nos ajudar e são dispositivos mecânicos ou eletromecânicos que vão nos ajudar para quê? Para mover, para armazenar, levar, empilhar e posicionar as cargas dentro do ambiente de armazenagem e produção. Então, existem equipamentos adequados para que a gente possa fazer essa movimentação, né? Essas ferramentas. Nossas ferramentas ergonômicas, ferramentas de adequação, para que nós possamos ter esses materiais de forma mais adequada na armazém, tá bom? Então vamos citar alguns materiais, tá bom? Primeiro nós temos o próprio pallet, né? Que é essa estrutura de madeira. Para que serve? Você vai ver essa elevação e esses vãos, né? Então esse pallet ele suporta grandes pesos, né? Grandes volumes, né? E tem vários tamanhos desse pallet, mas em média geral ele tem essa largura de 1 metro por 1,20 m, né? 1,5 m. Para quê? Para que possa suportar grandes volumes de produtos, né? Aglomerados. E esses vãos ajudam a ter essa elevação do chão para poder vir com a empilhadeira, outro equipamento que nós vamos falar lá para frente, e fazer essa movimentação desses produtos, tanto vertical como horizontal. Outros são as prateleiras manuais, né? Vocês vão lembrar lá que nós temos esses vãos aqui, né? Dentro do pallet. Então, essas prateleiras manuais, ou seja, elas não são automecânicas, mas elas se usam para poder movimentar esses pallets dentro do processo, dentro do ambiente de estocagem, tá bom? Nós temos já as empilhadeiras elétricas e combustão, né? Diferente da manual, esses aqui são já equipamentos mecânicos, né? Que já trabalham com motorização para poder movimentar esses produtos dentro daqueles pallets. Você percebe que as estruturas favorecem o processo de movimentação. E nós temos também as correias contínuas, né? As correias servem para movimentar produtos dentro de uma estocagem, de um processo físico, né? Eu dei esse exemplo, por exemplo, da Vale, né, que utiliza correia como um processo. Também muitos materiais de produção são utilizados em linhas de produção, essas correias, para poder movimentar. Geralmente serve para produtos de movimentação mais rápida e de fluxo mais rápido. E guindastes e pontes rodantes, né? Que servem para movimentar grandes volumes de produtos e também movimentação entre estocagem, tá certo? Nós temos esses processos de guidagens e pontes rodantes. Nós temos exemplos reais de distribuição, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, né? Existe um outro processo agora de movimentação que é bem novo, que é usar robôs e IA, né, ou inteligências artificiais para poder fazer essas movimentações. Na sala de aula, a gente pode passar alguns desses vídeos para vocês entenderem melhor como funciona isso. Mas serve para poder... são empresas que utilizam fluxo muito rápido, né? Mercado Livre, Amazon.
Então precisa de uma automação maior, né, endereçamento digital, porque existe uma alta rotatividade, né? Então existem grandes centros de distribuição de e-commerce, né? Já falamos sobre e-commerce, quer dizer comércio virtual. Então existe uma rotatividade maior e só precisa ter um mecanismo de movimentação e de armazenagem voltado para isso. Tem as armazéns de atacadista, ou seja, se vende para outros, né? Por exemplo, você tem lá o Mix Mateus ou alguma coisa dessa natureza, são grandes volumes, então o foco é de volumes e pallets, né? Por isso que você vai ter tanto pallets e volume, porque na verdade aqui não está relacionado somente à rotatividade, mas à quantidade de produtos. E farmácias que focam no controle de validade, pequenos espaços de adaptação. Por exemplo, nesses farmácias você vai ver mais prateleiras comuns, e nessas prateleiras precisa mais de precisão do que volume. São três exemplos diferentes. O foco é rotatividade, outro é foco volume e outro é foco precisão. Ok? Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem, tá bom? Vou colocar também no grupo. Diferencie armazém próprio e terceirizado. Explique a importância do endereçamento para evitar erros e faça um desenho simples de layout ou área de recebimento de armazenagem, pique ou expedição. Vocês vão desenhar uma área e vocês vão escolher qual tipo de empresa que você vai trabalhar, tipo de estocagem e tentar fazer. Até a próxima. Boa aula.